Pois é, Fran, uma semana de desafios para o presidente Lula. Tem os temporais no Rio Grande do Sul, a grande tragédia no Rio Grande do Sul. Pelo menos 78 mortes confirmadas até aqui e vetos no Congresso, né? Exatamente, Thalita. É uma semana que politicamente para o governo Lula já seria importante, uma vez que tem aí na pauta do Congresso Nacional a sessão marcada para quinta-feira, vetos importantes, como por exemplo do PL das saidinhas, que a oposição e parte do Centrão já dão como certa a derrota do governo federal, e por outro lado também aqueles vetos às emendas de comissão, que substitui aquelas emendas que eram conhecidas como do relator. O presidente Lula vetou aqueles 5,6 bilhões de emendas às comissões e isso atrapalhou lá no Congresso a divisão que os parlamentares já estavam fazendo de um modo meio que informal, de que quanto cada um ficaria aí com essa quantia, né? Pois bem, o que o governo tenta até quinta-feira é fazer com que o DPVAT, né, a volta do DPVAT seja aprovado, isso ali entre terça e quarta-feira, para que na quinta-feira já se tenha uma previsão de que o DPVAT, já que tem ali um jabuti no texto de mais ou menos 3,5 bilhões de emendas para os parlamentares, para que ele consiga recompor. Então não vai ser aquele 5,6 total, mas vai conseguir recompor mais do que a metade. Então o governo Lula espera fazer isso até quarta-feira, justamente para dar essa resposta aos parlamentares e assim tentar ter uma sobrevida para que o orçamento nas contas, o orçamento, né, e o que o Haddad fala de um déficit zero nas contas públicas realmente se torne realidade. Mas o que já tem sido dito nos bastidores é que, a depender da situação, o governo Lula somente vai ser derrubado nesse veto e sem mais delongas. A gente lembra que ainda na semana passada o governo já tinha liberado cerca de 14 bilhões de reais em emendas, a maior parte delas para a área da saúde, sendo que desse montante total, quase 13,5 bilhões somente no mês de abril. Então mostra aí esse aceno que o governo federal está tentando fazer para as bancadas tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, o governo também vai precisar, e aí não só do Congresso Nacional, mas também do STF, para tentar criar um plano de ação, um orçamento emergencial para o Rio Grande do Sul. Então é uma semana que politicamente ela é importante por diversos fatores para o governo, que isso já vinha sido estudado, calculado, mas agora ganha um outro potencial, uma vez que também se discute um orçamento para ajudar a salvar vidas, para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul, né, que tem sido, como você citou, tem sido alvo aí dessas enchentes, desses temporais que tem deixado não só pessoas desabrigadas, mas também famílias aí devastadas. Então o governo federal nessa semana vai precisar achar esse meio termo para que consiga fazer essa negociação política, mas ao mesmo tempo não se mostre insensível quanto aí ao Rio Grande do Sul, Thalita. Esse é um problema, né, Fran? Porque qualquer mensagem a ser direcionada para a população em tempos de redes sociais em que eu, pelo menos, fui pego pela primeira vez vendo este tipo de gravação feita tanto pelo presidente Lula quanto pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em conversas diretas com outros políticos, né? Lula gravou conversando com o Eduardo Leite, você ouvia ali parcialmente as respostas, e depois Eduardo Leite, na gravação com o governador Romeu Zema, também fazendo a mesma coisa. Quer dizer, até aqueles espaços que pareciam ser aqueles dos segredos mais calmos da política, agora tá tudo filmado, né? Um problemaço para quem precisa, às vezes, fazer negociações, fazer outras conversas que não deveriam ser, talvez, republicanas, né? Exatamente, a gente lembra também, né, Brian, o quanto que agora tanto o governador do Rio Grande do Sul quanto o próprio presidente Lula já deixaram claro, né, que precisam dessas emendas. Então, será que neste ano de eleições municipais, em que cada deputado, em que cada senador tá de olho ali no seu reduto eleitoral, vai destinar essas emendas para o Rio Grande do Sul? Porque há uma questão engessada de orçamento, então por isso a busca desse orçamento aí emergencial pro estado, só que ao mesmo tempo esses deputados podem destinar as suas verbas para o Rio Grande do Sul. Isso vai ser feito? São vários componentes políticos, né? São várias questões políticas aí que a gente vai ficar de olho ao longo dessa semana.